Esse é o primeiro domingo do mês de novembro e é um mês que a gente tem o prazer de colocar o nosso foco, não que a gente não pense todos os meses do ano, mas o nosso foco nesse mês de novembro é missões. Alcançar novas terras, novas pessoas, povos não alcançados, evangelismo e discipulado. Como Jesus deu a grande comissão aos discípulos, no Mateus 28, versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse é o mês de missões. A gente separa esse mês para orar um pouco mais, para contribuir um pouco mais, para pensar um pouco mais na missão, na nossa grande comissão e investir nos nossos missionários. Eu queria só rapidamente, eu e meu digníssimo esposo aqui, representando a família, porque missões não se faz sozinho, missões se fazem em família, missões se fazem em igreja, em comunidade. A gente vai falar rapidamente sobre um pouquinho do que aconteceu no ano passado, com missões, em missões. A pandemia alcançou você, alcançou a mim, chegou na minha porta, na sua casa, na sua família. Nós temos amigos, perdemos a nossa liberdade, perdemos o nosso rosto, as pessoas perderam o rosto, usando máscaras. Nós perdemos a saúde, muitas vezes, os nossos familiares perderam a saúde. E não foi diferente com os missionários. Os missionários são seres humanos, eles não são super-heróis, eles não estão imunes a tudo. Acontece com eles também. Os missionários que estavam no campo também perderam parentes, também perderam amigos, e perderam sua saúde, muitos deles, perderam a sua liberdade. Então, a pandemia impactou muito missões num termo global no ano passado e no início desse ano. E tem impactado. O isolamento afetou muito os missionários, porque eles não eram mais capazes, não era mais possível fazer esse tipo de coisa que a gente leu, né? Que é pregação do Evangelho e é o discipulado. Muitos projetos tiveram que ser parados. A gente vê ali algumas fotos, inclusive aquelas fotos de baixo, aquelas duas fotos, são de um missionário, uma família amiga nossa que está no Camboja. Eles fazem um trabalho muito bonito, eles foram impedidos de realizar as coisas mais simples, mais normais, como a nossa igreja também foi. De batizar as pessoas, de evangelizar as pessoas, de discipular, como a gente vê ali, um discipulado com jovens, de se reunir em oração com os seus discípulos locais, e de fazer os batismos. Então, não era mais possível. Eles separaram as suas vidas para isso, exclusivamente isso. A gente tem outras coisas que fazer, né? Mas eles separaram as suas vidas para isso. E, de repente, não foi mais possível fazer. Esse mesmo missionário que está no Camboja tem um projeto que ele alcança os meninos com uma escolinha de futebol. Então, isso também foi tirado. As crianças, os adolescentes, os torneios de futebol que ele promovia para evangelizar e chegar mais perto das famílias, também não pôde ser realizado. As escolinhas, aquela foto de cima, também é de um missionário que a gente ajuda lá em Guiné-Bissau. Eles têm uma escolinha e não podia mais ter aula. E muitas crianças vão à escola porque em casa não tem o que comer. Então, as crianças que iam à escola para receber uma educação também não tinham comida em casa. Então, o trabalho missionário ficou muito debilitado nesse tempo de pandemia. E aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos nos locais onde o ministério ou o missionário está trabalhando, também não podiam ser mais abraçadas. A gente viu aquela foto. Nem isso o missionário pôde fazer. Abraçar as pessoas e falar: olha, Deus está contigo, o Espírito Santo vai consolar você, vai consolar a sua família. E isso também foi impedido de ser feito durante esse tempo. Para mim fica a parte mais pesada. Solta.
é a parte financeira, né? E a gente tem visto que a igreja sofreu esse baque, né? A igreja local que envia os missionários e que envia o sustento, né? Sofreu um baque porque todos ficaram reclusos, o dinheiro sumiu, não tinha trabalho, o fechamento, né? No caso das fronteiras, né? Mas, esqueci de falar, mas isso, e caiu a renda, né? Infelizmente, grande parte das igrejas locais, né? Ou das denominações, a primeira coisa que vai cortar é missões, ou então, quando muito, diminui drasticamente, né? O envio a missões. Por quê? Não, primeiro eu tenho que me cuidar. Esse é o pensamento, não de uma igreja, mas é o pensamento humano. Pensamento humano é o pensamento que está na sua cabeça, também como está na minha. Como que eu vou poder ajudar o meu vizinho, se eu também estou passando dificuldade? E as igrejas pensam da mesma forma. Como que eu vou enviar missionário? Como que eu vou continuar sustentando aquele missionário, se aqui na igreja também está difícil? Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a dividir o pouco que temos, porque Ele faz com que o pouco vire muito, né? E isso trouxe grandes problemas, né? Missionários como a gente, né? Graças a Deus, muitos, ou a maioria aqui, tiveram o apoio do governo, né? Você não pôde trabalhar, você não pôde continuar a sua empresa, teve dificuldades, mas teve algum recurso o governo. Os nossos irmãos missionários não tiveram ajuda de governo algum, ao contrário, tiveram perseguições, né? A política acerrou mais ainda a perseguição sobre a igreja, né? Houve realmente uma perseguição terrível, a gente pôde acompanhar. Além da política normal, houve a questão de imigração. Eles são imigrantes, não, vamos cortar, pessoas que não podiam, missionários que não podiam sair, não podiam voltar, outros foram expulsos. Mas a nossa parte financeira é de sustentar aqueles que estão indo. É de sustentar aqueles que estão fazendo o nosso serviço, né? Muitos de nós fomos chamados. Nós fizemos assim como Jonas, nós recebemos às vezes um chamado, e nós falamos, eu prefiro trabalhar, preciso construir, preciso cuidar da minha vida, vou para o outro lado. E a gente muitas vezes fazemos isso, nós fazemos isso, né? Deixa lá, mas Deus tem um chamado para você. Se você não pôde ir, se você assumiu um compromisso com a família, você não pode ir, o mínimo é você se comprometer com aqueles que estão dando a sua vida, abrindo mão de carreira, abrindo mão de uma vida financeira estável, abrindo mão de uma vida feliz, porque não vai ter perseguição, abrindo mão da sua própria vida, para poder levar o evangelho. O mínimo que nós temos que fazer como igreja, como corpo, é dar suporte a essas vidas, essas pessoas, esses irmãos guerreiros e valorosos. Não quero estar me estendendo, e o desafio continua. O desafio continua. Povos não alcançados, pessoas não evangelizadas. Essas pessoas estão aqui nos Estados Unidos, estão no Brasil, estão na Índia, estão na África, estão na Ásia, estão na Inglaterra, países ricos, na Alemanha, onde não se fala mais de evangelho, se fala de satanismo, se fala de ocultismo, de bruxinhas, de duendes, mas Jesus, não. O desafio continua. E eu quero falar lançar um desafio para você. Você, eu tenho certeza que incentiva o seu filho, a sua filha, a ser uma médica, um advogado, a ser um empresário, a ser uma pessoa bem-sucedida. Você investe no estudo deles para que possa ser alguém. Por um acaso, passou na sua cabeça de você incentivá-lo a ser um missionário? Misericórdia, vai viver do quê? Exatamente, vai viver do quê? Porque é isso que nós fazemos. Nós não queremos para os nossos filhos aquilo que os outros estão recebendo.
Amém? Que Deus possa estar... Não, quer dizer, um amém, né? Vocês entenderam. Esse amém é de que vocês entenderam. Então, que nós precisamos levantar e que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, pode se pôr de pé, falando aos nossos corações mais forte, mais profundamente sobre essa questão de missões. Nós vamos estar orando, amém? Esse é a primeira semana. Nós vamos estar abordando outros assuntos para que nós possamos, como igreja, ter uma atitude e um passo diferente. Então, você que provavelmente está sentado aí junto com a sua família, você pode dar as mãos e de repente parar um pouquinho para pensar e orar e fazer um compromisso com o Senhor. Não só nesse mês de novembro, como família. Falar, Deus, de que maneira a gente pode servir no propósito do Senhor de alcançar as nações? De que maneira a gente pode, começando nesse mês de novembro, ajudando um missionário e seguindo por todos os outros meses que virão, o ano que vem. Então, como família, você vai orar e pedir a Deus uma direção de como você pode fazer de forma prática. Aqui na igreja a gente tem nesse mês várias atividades, assim. Tem ali embaixo os docinhos que são vendidos, assim, valores simbólicos, né? Se você não come doce, você pode, mesmo assim, ofertar e dar o doce para alguém. Ou então ofertar e deixar o doce ali para você não ser tentado a comer do doce quando for para casa. Meu caso. Então, ajude, pergunte, se você não sabe como fazer, se você não conhece o missionário, tem o almoço missionário que é domingo que vem. Você procura o irmão José Gomes, dá o seu nome para você reservar a sua marmitinha. Também é um valor simbólico, se você quiser dar mais, você fique à vontade. Mas tem várias maneiras de ajudar. Então, vamos orar? Feche seus olhos, você como família vai orar, perguntar para o Senhor como nesse mês, começando esse mês, você pode se envolver de maneira prática para que os povos sejam alcançados, para que o Evangelho seja levado e sejam feitos discípulos de todas as nações. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor nos tem ajudado como igreja. Passamos por momentos críticos, mas aqui estamos, Senhor. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos devolveu aquilo que foi tirado nesses últimos meses, tanto emocional, física, financeiramente. O Senhor tem restituído e irá restituir nas nossas famílias. Senhor, agora ajuda-nos como famílias e como uma família, a família de Cristo, a entender de maneira prática como nós podemos interferir, Deus, na evangelização, ou como nós podemos ser parte do propósito do Senhor para o mundo. Deus, que privilégio é esse que o Senhor nos deu, de trabalhar, nos sustentar, estudar, mandar nossos filhos para a escola, comprarmos uma casa, termos um carro decente, termos geladeira em casa, que os missionários às vezes nem têm uma geladeira. O Senhor Deus nos deu esse privilégio. E ainda, além de o Senhor cuidar de nós e dos nossos familiares, o Senhor nos deu o privilégio de cuidar das famílias missionárias, de cuidar da pregação do Evangelho. Então, mostra-nos a cada um, como família, como a gente pode ser mais ativo, mais diretamente ativo no propósito do Senhor para o discipulado das nações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma teu lugar, um trono de louvor.
pode erguer suas mãos. Sim, tu és santo, tu que habita entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar estamos nós aqui, Senhor. Aleluia, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, meu Deus. Receba a nossa adoração, nosso louvor. Vamos adorar o Senhor com as palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Teu amor jamais falhará. Nós te adoramos, Senhor. Trevas vão fugir, orar, e o teu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só no nome de Jesus clamar por misericórdia, vem nos escutar.
Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Aqui fala, né, a palavra é bem clara, que o nosso coração tem que estar voltado para as riquezas celestiais, as coisas de Deus, né? Porque se a gente se apega às coisas deste mundo, às riquezas passageiras, será que Deus vai nos confiar, né, as riquezas eternas? Então, que o Senhor possa estar tocando o coração de cada um, conforme o desejo de cada um, que possa estar ofertando e dizimando. Ali atrás está o gasofilácio, para fazer o depósito no final, se os irmãos preferirem. E também pode estar fazendo online, tá bom? A oração. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé e a gente vai estar orando pelos dízimos e as ofertas. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por este momento que estamos diante do Teu altar, Senhor. Te entregando, Pai, tudo que temos e tudo que somos em Tuas mãos, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor possa estar nos purificando, Senhor, e nos libertando de todo mal, de tudo que não convém, Senhor, que está em nossas vidas, que está em nossos sentimentos, que está em nossos pensamentos. Que o Senhor possa estar nos curando, Senhor, dias após dias, ó Deus. E também dando-nos, ó Deus, a consciência que devemos ser fiel a Ti, ó Pai. Porque Tu és fiel a Ti mesmo e a nós, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade, ó Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por estes dízimos e ofertas. Que o Senhor esteja abençoando as mãos que vão estar administrando esse dinheiro, Senhor. E também abençoando as vidas que vão estar recebendo esse dinheiro, Pai, no campo missionário. Que seja tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor.
eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito do medo. Os irmãos sabem que o medo, inclusive a semana passada eles celebram o medo, não é? Fazem esse esforço de lembrar das coisas ruins e até mesmo se expor a temas onde o medo, o temor é celebrado. Mas a verdade, não estamos tratando do que passou aí. Nós gostaríamos de lembrar que essa semana mesmo vamos estar celebrando aqueles que estiveram lutando em guerras, fazendo esforço para algo acontecer nas suas nações contra os ataques do inimigo e ataques que estariam tirando a liberdade, causando inclusive, como a gente sabe, tantas tragédias como é mesmo o Holocausto, um desses exemplos que foi combatido através desse tipo de esforço desses veteranos de guerra. Mas aqui nós vamos aplicar às nossas vidas essa lição de como vencer o medo. Veja o que Isaías 35, versículos 3 a 4 nos falam. Como podemos vencer o medo? A palavra do Senhor nos ensina estratégias nesse combate, algo que é essa emoção que é tão prejudicial nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz então em Isaías 35, 3 a 4: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Amém? Aqui Isaías ele está falando com um povo que havia se rebelado, um povo que vai sofrer, está sofrendo as consequências do seu pecado contra Deus, mas Deus virá transformar o seu povo e lutar por eles, vindicar o seu povo. Aqui o povo do Senhor, ao invés dessa condenação de serem surdos, cegos e coxos, como a gente vê no início do livro, a gente vê um povo que se torna, ou será puro, santo e redimido. A terra de Deus que se tornaria vazia, devastada, ela espiritualmente agora desolada e exilada, ela seria transformada em um jardim e traria o povo do Senhor de condenação, a condenação do exílio, agora a glória. O texto fala aqui que certamente nós estamos, assim como o povo de Israel estava, nós estamos sofrendo os ataques de um mundo caído, de consequências dos nossos erros, dificuldades que se apresentam pelo dia a dia, problemas que estão além do nosso controle, da nossa capacidade, do que podemos fazer. É uma batalha que está sempre presente aí, e nós sabemos, qualquer pessoa que já experimentou um pouco da vida, desde pequenininho, sabe que o medo está ali presente. E o medo, essa capacidade de temer, não foi algo que surgiu do nada, é algo que está escrito no código de quem nós somos. Qualquer ser humano passa pela experiência do medo, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes expressões, assim como o povo de Israel teve que escutar a profecia do Senhor, a palavra do Senhor, para que eles pudessem superar o temor que sentiam. Nós podemos aprender com as Escrituras também. O Veterans Day, ele começou lá essa celebração em novembro 11 de 1919, depois já em 38 se tornou um National Holiday, agora um feriado nacional. É uma celebração daqueles veteranos que foram à guerra ou servem o seu país para, assim, beneficiar toda a nação com seu sacrifício. E o que é interessante é que nas 11 horas do dia 11, do mês 11 do mês, foi então marcada aquela paz para a Primeira Guerra Mundial, e outras nações continuam celebrando, seja no dia 11
ou perto do dia 11 também a gente vê a Inglaterra, a França, a Austrália, os Estados Unidos celebrando aqui, e algumas delas até às 11 horas do dia 11 do mês 11, existe um momento de silêncio também para celebrar e lembrar dos veteranos de guerra. Mas por que a gente fala aqui? Eu quero que os irmãos lembrem que qualquer um que foi à guerra, qualquer um que experimentou situações difíceis, são chamados a encontrar coragem em meio ao temor, em meio ao medo. Eles têm que superar esse que é um inimigo nosso. O medo de ser ferido, machucado, de morrer, o medo de perder o que se tem. Missionários, como estivemos falando logo no início aqui do culto, pela ministração dos nossos irmãos, eles estão indo ao campo superando também o medo de não ter, o medo de não conseguir ser escutados, levar a palavra adiante, de perder a comunhão dos seus familiares também. Os missionários também estão nessa batalha continuamente. O medo é algo para ser superado. Todos nós temos aqueles momentos onde nós trememos nas bases. A palavra do Senhor mesmo fala ali, vocês que têm os joelhos vacilantes. Eu acho que a gente já teve esse momento de tremer nas bases, né? As pernas tremem, os joelhos tremem, a gente se sente incapaz de continuar adiante, mas em muitos casos nós precisamos encontrar um meio de superar, de ir adiante, de vencer o medo que está lá dentro da gente. Isso acontece quando nós fazemos algo pelos nossos familiares, e temos que ajudar o nosso filho, a nossa filha, existe aquela coragem que surge de imediato, rapidamente, repentinamente, a gente tem que fazer algo assim. Então, eu creio que todos passamos por experiências de medo, e talvez a maioria de nós passamos por experiências onde vimos a coragem aparecer, onde a gente pensava que nunca teria. A palavra nos manda criar coragem e firmar os joelhos vacilantes, nunca desanimar diante dos problemas, diante das dificuldades. Uma das descrições que li em termos de psicologia aqui é que o medo é uma resposta a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta. É lógico que existe também a fobia, que é algo ainda maior. A fobia se trata de uma antecipação do medo e da ansiedade. E sua característica mais importante é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. A fobia o paralisa, impede que se relacione com o objeto do seu medo. Por que lemos essa descrição? É porque nós vemos isso acontecendo não somente no aspecto secular das nossas vidas, mas nós vemos isso acontecendo também no espiritual. É algo que não refere somente ao medo de uma aranha dentro da casa, ou de um rato. A fobia, o medo, o temor, eles se estendem a outras áreas da nossa vida. E quem sabe em aspectos espirituais você vai reconhecer que você tem sido tomado pelo medo. Quem sabe você vai entender que na sua vida presente o medo tem sido um companheiro muito constante, que precisa ser superado na sua existência, no momento da sua vida. Você precisa superar essas coisas que têm te impedido, te amarrado para trás e tem te feito pensar que você não pode seguir adiante. E não pode almejar coisas maiores. Nós precisamos lidar com as nossas emoções, inclusive com o medo. Podemos entender que o medo pode ser uma ferramenta em nossas mãos e pode nos ajudar, em alguns casos, a ser prudentes e corajosos. Se o medo não nos vence, nós acabamos, ou se o medo nos vence, nós acabamos intimidados ou paralisados. Mas se usamos como um instrumento, nós podemos encontrar o melhor meio, a melhor tática para seguir adiante, para superar, para vencer. Se ignoramos o medo, a consequência pode ser irresponsabilidade, sermos inconsequentes. O que a palavra do Senhor pede de nós não é a ausência absoluta de sentimentos, mas o equilíbrio apropriado entre eles, inclusive o medo precisa ser equilibrado.
Medo é uma cadeia de sentimentos que conduz a gente de um ponto a outro. São emoções interconectadas. Existe o agravamento na sequência de sentimentos. E para se ter a vitória, meus irmãos, ter a vitória contra o medo, você precisa aprender a controlar, a confrontar, a encarar e a vencer aquilo que está presente na sua vida. E lembre que existe o agravamento. E nessa sequência, eu creio que o primeiro deles é a preocupação. Essa é a primeira reação que causa em alguém, eventualmente, que é causado em alguém por algo que surge. Eventualmente leva à apreensão, à inquietação e leva ao medo. Mateus 6, versículos 31 a 34 nos diz, portanto, Mateus 6, 31 a 34. Veja o que é que a palavra nos diz. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? É Jesus falando. Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? O Senhor, Ele sabe o que está dentro da gente. E Ele sabe que para o adulto, para o pai, para a mãe, existe essa tendência a gente ficar preocupado com o bem-estar da família, o que é que nós vamos colocar na mesa, como vamos cuidar dos nossos filhos, como vamos cuidar dos aspectos de saúde, os aspectos educacionais, não é? Querer dar a melhor educação aos nossos filhos, o melhor cuidado possível. Essas preocupações estão presentes na gente. Mas existe a possibilidade de preocupar-se, não é algo que deve ser evitado a todo custo, que a gente precisa evitar a todo custo. Eu não vou pensar sobre amanhã, não vou pensar sobre a aposentadoria, sobre o cuidado dos meus filhos, mas a preocupação não pode ser algo que nos atormenta, que nos aprisiona, que nos condena a viver ansiosos, a viver então simplesmente focalizados. Viver focalizados nessas coisas que ainda não estão presentes, ou que não sabemos como vamos alcançar. Essa preocupação não pode estar controlando as nossas vidas. O primeiro passo para se ter uma mente livre do medo do agora e do medo do futuro, é entregar a sua vida a Jesus Cristo. E eu sei que os irmãos já escutaram tantas outras vezes, mas não há como a gente viver livre da preocupação, se primeiro a gente não sabe que nós temos um que está tomando conta de nós. E temos um que já nos tomou nos seus braços, um que já se entregou pelas nossas vidas, um que se preocupa conosco ao ponto de oferecer a sua vida para que nós estivéssemos bem. Uma vez que você tem isso na sua mente, você vai lembrar que você tem alguém que te ama mais que qualquer um outro. E como é que vamos? Por que vamos nos preocupar? Se Ele já está lembrando. A palavra do Senhor fala que Ele já sabe que nós precisamos. E se Ele já o sabe, Ele já tem providenciado. Ele já tem lembrado de nós. Ele já está nos colocando na sua atenção. É por isso que a palavra fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Nossa vida em suas mãos. Senhor, aqui estou. Eu me lembro primeiro do Senhor, porque o Senhor já se lembrou de mim, o Senhor sabe do que eu preciso. Nós não podemos ficar presos pelas incertezas do amanhã. É por isso que o instrumento mais eficaz contra a preocupação é a oração. É você chegar e estar se entregando nas mãos dEle e entregando os seus pedidos, as suas necessidades, os seus alvos, coloca ali em oração diante do Senhor, você abre um diálogo com Ele. A oração é mais do que uma lista diária de pedidos. Você chegar e dizer, Senhor, está ali aquela lista, não precisa nem repetir. Você já sabe o que é que eu preciso? Não, é você chegar e dizer, ok, Senhor, eu poderia estar preocupado, mas mais do que isso, eu quero conversar com o Senhor sobre o que eu preciso. E eu quero deixar que o Senhor conheça o que está dentro do meu coração, o que é que está dentro da minha mente. Essa é uma oportunidade de falar com o nosso Pai, com aquele que se importa conosco, com aquele que nos ama, sobre as nossas preocupações e entregá-las às suas mãos.
para que Ele esteja no controle. Veja, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso é aprender a aproveitar mais um momento, não ficar preso com as possíveis dificuldades do amanhã. É você chegar no agora e você dizer, eu posso conversar com Deus e fazer algo agora, algo que eu não poderia fazer amanhã, eu posso fazer neste momento, colocando diante do Senhor. E então você entra em ação como você pode fazer. Quantos dos nossos irmãos brasileiros, durante todo o tempo que estou aqui, já vi tantos que estão tão preocupados em viver amanhã, quando voltar para o Brasil, quando eu chegar lá, quando eu estiver com a minha família, estão tão preocupados com ter lá, que deixam de viver agora, deixam de viver aqui, não aproveitam a oportunidade do momento, a preocupação é somente pelo amanhã e não pelo agora. Isso é uma cadeia, isso é uma prisão, isso é uma tormenta, na verdade. É deixar de viver o momento, de aproveitar o agora, deixar de servir a Deus no dia de hoje, deixar de agradar ao Senhor no momento em que vivemos, é se esquecer de aproveitar a família no presente, porque a nossa preocupação é que tomou as rédeas e nos conduz, puxa a cabeça de um lado para o outro, está nos guiando, quando na verdade, se nos entregamos no Senhor, as nossas preocupações, nós aprendemos a viver o agora e dizer, Senhor, Tu estás aqui comigo, o Senhor está com a minha família, o Senhor está neste momento, mude o seu foco, não é suficiente você tentar parar de pensar nas suas preocupações, nós precisamos direcionar os nossos pensamentos para algo novo, pense nas bênçãos recebidas, se o Senhor já providenciou a comida de hoje, a comida de ontem, o Senhor vai providenciar a comida de amanhã, se o Senhor te deu a saúde agora, amanhã o Senhor é que vai te sustentar, se o Senhor está te dando os meios no momento, o Senhor vai apresentar os meios no dia de amanhã. É agradecer pelo que você tem, lembrar das conquistas já alcançadas, lembrar que é o Pai Celestial que vai estar acrescentando na sua vida o que você necessita. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para ter vitória contra o medo, você precisa controlar, você precisa confrontar a sua ansiedade. E isso está escalando, você vai perceber que esse está no mesmo tema do medo. E às vezes é até um agravamento daquele sentimento prévio da preocupação. Em Salmo 116, versículo 7, nós lemos, retorne ao seu descanso, ó minha alma. É o salmista falando. Porque o Senhor tem sido bom para você. Veja, aqui está um homem que já experimentou dificuldades, problemas, situações difíceis na sua vida, e no meio da sua adoração e do seu louvor, está um homem aqui. Não pense como sendo um texto bíblico, é um homem que está escrevendo este salmo, e ele está falando para o Senhor, está falando para si mesmo, num cântico, dizendo, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você está vendo a oração, o louvor, o cântico, o salmo aqui, envolve sim, dificuldades, preocupações, ansiedade, mas o homem que está dizendo, eu posso voltar a descansar no Senhor. Mais uma vez, tratando de psicologia, a ansiedade é a condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Uma descrição mais simples é a ausência de tranquilidade. As pessoas todas têm temperamentos e personalidades diferentes. Alguns indivíduos, sem dúvida, têm maior tendência à ansiedade, mas não podemos nos deixar levar pela ansiedade. Você não pode dizer que é parte da sua personalidade, dizer eu vou ser domado pela minha ansiedade, controlado pela minha ansiedade, aprisionado pela minha ansiedade. Você está lutando para lidar com a ansiedade? Pense bem agora. Você acha que fica ansioso com frequência? Como é que você se acalma, ou acalma o seu nervosismo e a sua apreensão? Você não pode ceder a esse sentimento da ansiedade. A ansiedade nos incapacita, ela toma conta de nossas mentes, ela prende os nossos pensamentos naquilo que é ruim.
e não deixa a gente ver o que é bom, ver as possibilidades boas que nos esperam. Lembrar que nas Escrituras o Senhor nos fala e nos deixa promessas. Se pensamos na ansiedade, não lembramos das promessas do Senhor para nós, naquele cuidado do Senhor que está presente na nossa vida, nós ficamos focalizados somente no que é ruim. As travas se desfazem dentro da gente e nós experimentamos o descanso da nossa alma quando nós aprendemos a orar. Experimentamos essa paz, como o salmista falou, esse descanso no Senhor quando nós oramos, entregamos as nossas incertezas nas suas mãos. É o mesmo que falamos lá naquela preocupação, mas agora vai mais adiante. É você aprender a se render nele. Às vezes você precisa, quando é na preocupação, você tem que orar para colocar as suas preocupações nas suas mãos. Na ansiedade, você precisa orar para você se jogar nos braços do Senhor. E você dizer: Senhor, eu não estou conseguindo andar sozinho, eu vou me jogar nos teus braços para que o Senhor me carregue, para que o Senhor me leve. Eu sou um bebê em teus braços, e eu preciso do Senhor, porque se não for assim, as minhas pernas vão tremer, eu vou ser abalado nas minhas bases, eu não vou conseguir seguir adiante, eu não tenho coragem de seguir, porque a ansiedade me impede de fazê-lo. A verdade é que você tem que relaxar. Quando sentimos os terrores da vida se acumulando ao nosso redor, nosso instinto é lutar, é ficar apavorados, é não relaxar, é não descansar. Logo antes de falar sobre o descanso da sua alma, o salmista, no salmo que lemos, ele diz, no mesmo capítulo, ou no mesmo salmo: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram contra mim, aflição e tristeza me dominaram. Veja as palavras usadas: as cordas da morte, as angústias, a aflição, a tristeza, estes dominaram aquele nosso irmão. Mas esse é o mesmo irmão que um pouquinho mais adiante ele diz: descanse no Senhor, ó minha alma. Descanse no Senhor, ó minha alma. Será que não podemos aprender com o salmista aqui? Permita-se ficar calmo, não apenas no calor do momento, ou da situação, ou do temor do agora, quando você começa a respirar, tentando voltar à normalidade, mas faça desse um modo de vida, um estilo de vida. O Senhor tem sido bom para você, disse o salmista. Pense assim: o Senhor tem sido bom para mim, vou me levantar e seguir adiante. O Senhor tem sido bom para mim, não vou deixar que a ansiedade tome controle da minha vida. O Senhor tem sido bom para mim, não vou deixar que a preocupação me aprisione. O Senhor tem sido bom para mim, vou seguir adiante com coragem, com certeza, a convicção de que o Senhor está na dianteira. Conte as bênçãos, como diz aquele hino, conte quantas são, recebidas da divina mão. Ansiedade nos distrai do momento, do relacionamento com Deus, do Deus que é Senhor das nossas vidas, e da verdade que Ele é Senhor do céu e da terra. Ele não está sob o controle das situações, dos imprevistos. Não, o Senhor é Senhor de tudo. E se Ele é nosso Pai, podemos nos jogar em seus braços e descansar no Senhor. Abrindo parênteses aqui, nós podemos ver dois extremos aqui presentes, quando se trata do medo. A agressão pode ser um dos sintomas também. A agressividade ou a paralisia são duas manifestações extremas do medo. E o que precisamos fazer é talvez fazer um exame na nossa vida. Às vezes nós nos encontramos ou com raiva de Deus, revoltados contra Ele, balançando as mãos ali contra o Senhor, dizendo: por que é assim? Quando na verdade estamos tomados pelo medo, ou talvez a passividade, ou talvez a paralisia toma conta da gente e a gente não sabe como seguir adiante. O Senhor está pedindo que a gente se deixe levar pelo Senhor. E veja o que é que, então, 1 Pedro 5, versículos 6 a 9 nos dizem. A primeira parte é importante para a gente ver como tratar esse tipo de extremo em nossas vidas. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido.
É se humilhar diante dele e dizer: Senhor, não sou eu que estou no controle, é o Senhor que está no controle. Senhor, eu não tenho como me voltar contra o Senhor ou contra os outros, é o Senhor que está no controle, portanto eu vou me humilhar diante do Senhor, me entregar nas mãos do Senhor. Eu vou dizer que não vou mais estar em luta contra o Senhor. Às vezes é tudo que você precisa fazer, é dizer: eu vou parar de lutar, para que o Senhor esteja no controle da minha vida. E é assim que você pode superar o medo. Mas veja o que o mesmo texto continua falando, no versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. A palavra fala que devemos nos humilhar, mas olha, os termos usados aqui: lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a mesma coisa que falamos anteriormente, mas aqui continua dizendo: olha, e vigiem. Aí você pode dizer: ok, eu tenho medo, mas como é que eu posso? Quais são as táticas que posso usar para começar a superar o medo? Duas coisas você pode: primeiro, você pode colocar nas mãos do Senhor, mas você também pode vigiar. E a vigilância e o vigiar quer dizer que, na medida do possível, do que você pode fazer, você vai olhar se vem um ataque do inimigo, se um animal feroz está vindo atacar a sua família, não é? Você pode, talvez você não tenha muito debaixo do seu controle, mas você pode estar vigiando, você pode estar com os olhos abertos. Existem dificuldades que estão chegando, como é que na minha capacidade humana eu posso amenizar o problema que está por aparecer? Uma vez que você o faz, você lembra que vigiar também indica que você vai lembrar que o inimigo está aqui para te atacar, não somente com setas, mas ele está ali para colocar dentro da sua mente a preocupação e a ansiedade que podem te paralisar, que podem te colocar numa posição de resistência contra o agir de Deus em sua vida, quando na verdade a palavra do Senhor fala que nós devemos resistir ao diabo e não a Deus. Nós nos entregamos às mãos de Deus, nos jogamos nos braços de Deus, mas não resistimos a Ele. O medo pode ser superado, derrotado em nossas vidas, se vigiamos na nossa capacidade humana e vigiamos espiritualmente contra os ataques do inimigo em nossas vidas, resistindo assim ao inimigo. Nada pega a Deus de surpresa. Ele conhece todo o nosso futuro. Quando nós jogamos em suas mãos quem nós somos, as nossas preocupações, a nossa ansiedade, nós sabemos que não precisamos ficar ansiosos pelo futuro, porque Ele nos conhece, Ele está conosco a cada passo do caminho. Não viva com medo constante do futuro. Em vez disso, pela fé, coloque a sua vida e o seu futuro nas mãos de Cristo Jesus. A palavra fala que Ele é a nossa esperança, só Ele é a nossa segurança. A ansiedade pode apertar o seu controle sobre nós, nos deixando paralisados pelo medo, mas quando nos permitimos sentir a nossa dor, e pegamos essa dor e elevamos diante do Senhor, pela oração, nós descansamos nele. Mas você pode fazer algo mais. Além de vigiar, você pode criar uma estrutura na sua vida. Se existem perigos ao redor de você, existem estruturas que criamos. Para não ser atropelados, o que é que a gente faz? A gente anda na calçada, não é? Isso é uma estrutura. Nós apertamos o botãozinho para atravessar a rua, isso é uma estrutura. Veja quais são as áreas na sua vida onde você diz: Senhor, a minha parte eu vou fazer. Para evitar o perigo, eu vou criar uma estrutura para combater o medo que está atacando a minha vida ou a minha família. E a partir daí, nós entregamos as mãos dEle, confiamos nele, levamos a nossa preocupação, a nossa ansiedade, a nossa dor diante do Senhor, para descansar nele. Uma vez que nós fazemos isto, lembre-se, e é isso que traz paz para a gente. O resto pertence ao Senhor. A gente entra no carro, a gente toma cuidado do carro, olha se o pneu está cheio, olha se tudo está funcionando direito, mas eu pelo menos quando eu faço, eu entro no carro e eu digo: Senhor, coloca os seus anjos ao redor deste carro,
Protege a minha família quando vamos fazer essa viagem agora, não é? O resto está nas mãos dele. Não podemos então ficar ansiosos, temerosos, aprisionados pela possibilidade remota de algo ruim acontecer. Isso se aplica a qualquer outra área da nossa vida. Para ter vitória contra o medo, nós vamos concluir com este último ponto. Você precisa confrontar e controlar o temor. Olhe para a sua vida. Será que o medo tem sido um empecilho, um atrapalho ou um bloqueio para você? Será que o medo se instalou na sua vida como companheiro fiel e sempre presente? Se isto aconteceu, está na hora de enxotá-lo de lá. Isso não quer dizer que você não vai reconhecer as dificuldades, ou não vai reconhecer o momento de recuar, ou você vai perceber que existem situações onde você não pode ser ousado demais. Não, não é isso que estamos falando. Mas o medo não pode conduzir a sua vida. Será que é o medo em termos da família, o medo em termos dos seus filhos, o medo em termos do seu relacionamento, o medo em termos das suas finanças, o medo em termos da sua vida espiritual, ou do que te espera no dia de amanhã? Onde é que o medo se instalou? Será que existem dons e talentos que Deus te deu, mas não estão sendo usados porque você tentou uma vez e você falhou? Muitas pessoas estão frustradas porque sabem que não estão fazendo o que deveriam fazer, e em vez disso estão deixando que o medo as governe e conduza as suas vidas, quando o Senhor é que deveria estar fazendo. O medo entra em nossa vida por causa de situações diferentes. Pode ser a enfermidade, a perda do emprego, uma pandemia, podem ser dívidas, momentos de mudanças drásticas na nossa vida, a perda de entes queridos. Podemos ser levados ao medo, inclusive quanto ao futuro. Quando tudo está indo bem na nossa vida, a gente começa a temer, sem razão alguma, o que pode acontecer. O medo é gerado nos seus pensamentos, e ele se alastra, causando dano nas outras áreas da sua vida. Sem perceber, porque você teme, você pode acabar prejudicando o bem-estar do seu lar. Porque você é tomado pelo medo, você pode prejudicar o bem-estar do seu casamento. Porque você está sendo tomado pelo medo, você está pode estar prejudicando o seu bem-estar dentro do povo de Deus. Nós desejamos evitar as coisas ruins, evitar que as coisas ruins aconteçam, mas nós acabamos, em muitos casos, descobrindo que nós temos as nossas limitações. O Salmo 28, versículos 8 a 9, Salmo 28, versículos 8 a 9, ele nos diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, Senhor. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Nós entendemos que nós somos fracos. Isso é natural, nós temos as nossas fraquezas. Entenda, reconheça, coloque nas mãos do Senhor. Mas uma vez que você entende isso, você lembra que o Senhor é que é a sua força, a sua fortaleza. Em nossa fraqueza, Deus nos convida a clamar por Ele, fazer dEle a nossa fortaleza, lembrar que Ele é o nosso pastor para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Veja o que o salmista também fala ali. Ele está no meio de dificuldades, temor de todo lado, mas ele diz: Senhor, Tu és o meu pastor. Às vezes chega uma hora quando você tem que dizer: Senhor, eu vou fechar os meus olhos, o Senhor vai me conduzir, porque eu não consigo deixar os meus olhos abertos. Toma as mãos dele, confia, assim que você supera o medo. Os nossos jovens, hoje em dia, infelizmente, abrindo mais um parênteses, eles têm sentido medo de tantas coisas, inclusive de deixar que outras pessoas saibam que eles são cristãos. O que acontece é que acabam, e muitos dos nossos jovens, estava falando com um rapaz, algumas semanas atrás, falando para ele como eu sou orgulhoso daquele jovem. Porque eu já vi tantos dos seus colegas e amigos do passado que cresceram na igreja, de novinhos, mas eles depois abandonaram Jesus, por motivo de vergonha ou por outras prioridades que vieram superando e tomando o lugar do Senhor. Mas ali está, um rapaz que foi corajoso o suficiente para continuar adiante na sua vida,
Mas muitos dos nossos jovens têm acabado perdendo o cuidado desse pastor amado, porque tem medo dos amigos, medo da sociedade, medo de ficar de pé, ficar aos seus pés e dizer: eu sou de Cristo Jesus e não temo nada mais. Amém. O inimigo quer nos impedir, meus irmãos, de caminhar adiante em direção ao propósito de Deus em nossas vidas. O medo é o oposto dessa fé. Deus quer que nós andemos em fé. Viver pela fé é saber que o Senhor pode. Ele pode muito em nossas vidas. Ele pode parar o sol para que tenhamos a vitória. Ele pode nos fazer andar sobre as águas quando estamos afundando. Ele pode fechar a boca de leões. Ele pode abrir o portão de cadeias. Onde somos fracos, Ele é forte. É útil você manter uma lista de coisas boas para você ponderar e lembrar. Esqueça daquelas preocupações do medo, do terrorismo, da doença, da morte, da maldade, os problemas que estão se acumulando dia após dia neste mundo presente. E lembre que Deus é por nós, e se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Eu vejo o texto seguinte em Sofonias 3, versículo 15, e eu leio da seguinte maneira: Sofonias 3, versículo 15: o Senhor anulou a sentença que era contra mim, contra você, a nossa condenação eterna. Ele fez retroceder os nossos inimigos, aquela maldição do pecado, os demônios e tudo que nos impede de alcançar o propósito de Deus em nossas vidas. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, em nosso meio. Nunca mais teremos medo de perigo algum. Na tentativa de explicar o medo em nossas vidas, às vezes nós temos aquela tendência de procurar culpar alguém, culpar a Deus. Encare o seu temor, encare a sua preocupação, a sua ansiedade. Não deixe que seja uma desculpa para você permitir que o medo esteja tomando controle da sua vida. Talvez exista a necessidade da cura daquilo que alguém falou, e te intimidou e colocou medo em você, que se instalou lá dentro. Perdoa, esquece, deixa para trás. Talvez é alguma coisa que você colocou no seu coração, que te colocou agora em oposição ao propósito de Deus em sua vida. Abandona o medo e se entregue nos braços do Senhor. Existe a possibilidade de cura, inclusive a cura para o medo. O mesmo medo que nos leva a culpar a outros, nos leva a culpar a Deus. É aquele medo que precisa ser abandonado agora, para que estejamos livres para alcançar os propósitos de Deus em nossa vida. E uma vez que você faz isso, substitua aquelas palavras antigas que te causaram medo, aquelas palavras negativas, aquelas palavras sombrias da sua vida, e as substitua por coisas que dão vida, palavras que dão vida. Como o texto que acabamos de ler diz, a dívida já foi anulada. Aquela dívida que estava contra nós, o Senhor faz os nossos inimigos retrocederem, voltarem para trás. É preciso que você entenda que há razão porque não devemos ter medo, é porque o Senhor nos deu o reino dos céus, como a palavra do Senhor nos fala em Lucas. Jesus diz, Lucas 12, versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho. Está falando para mim e para você. Pois foi do agrado do Pai dar o reino dos céus para vocês. Mais uma vez o Senhor mostra o relacionamento entre pastor e ovelhas, pai e filhos, um relacionamento de intimidade. Seja persistente, faça o que puder para combater o medo hoje e continue nesta prática até colher os frutos da vitória contra o medo. Resista à preocupação, resista à ansiedade, resista ao temor. Como lemos no texto, lá no início da palavra, por meio do incentivo que os servos do Senhor receberam, que nós recebemos, o povo de Deus, eu e você, podemos ser capazes de encorajar os outros. É por isso que Isaías instrui no versículo 4, diga àqueles com corações amedrontados, sejam fortes. Vamos ter vitória contra o medo. Vamos vencer o medo para que nós saiamos daqui dizendo para outros lá fora, sejam fortes, não temam, o Senhor é com vocês. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus.
eu peço a você que se coloque de pé agora e vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Eu não sei se essa palavra te falou mais diretamente agora, é algo que você tem vivido e lutado no momento, e eu sei que para muitos na sociedade de hoje, o medo tem sido algo muito presente, mas agora, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, seja qual for a área, diga: Senhor, a minha família, os meus filhos, a nossa saúde, Senhor, o meu futuro, as minhas finanças, o nosso bem-estar, tudo está em tuas mãos, confiamos em ti, Senhor. Aqui está o teu povo, nos voltamos para ti, Senhor, porque queremos sair daqui, dizendo ao nosso irmão, dizendo àqueles que estão lá fora, é no Senhor que encontramos a nossa vitória, é no Senhor que está a nossa garantia, é no Senhor que está a nossa certeza. Portanto, vem agora e traz um espírito de coragem para o coração dos meus irmãos aqui, para o nosso coração. É no Senhor Jesus Cristo que teremos essa vitória, Senhor amado. E se existe necessidade de cura, Pai amado, de superar, ajuda-nos a fazê-lo, porque esta vitória já foi comprada lá na cruz do Calvário. É assim que pedimos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes.
Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Os adolescentes irão estudar o tema Identidade em Cristo até o final de novembro. Lembrando que nossas reuniões acontecem toda quarta às 8 horas da noite aqui na igreja. As reuniões dos jovens do One Ministry acontecem toda quarta-feira, 8 horas da noite, no terceiro andar da igreja. Estamos estudando sobre as parábolas da Bíblia. Novembro é o nosso mês de missões, portanto, fiquem ligados aos nossos eventos especiais. Visite nossa mesa missionária no salão de entrada da igreja, lembrando que cada delícia que você levar para casa estará contribuindo com missões. A nossa igreja apoia o Ministério Missionário Bolsa do Samaritano, no envio de caixinhas de Natal a vários países carentes. Os materiais estão disponíveis gratuitamente no salão de entrada da igreja. Você pode retornar sua caixinha pronta até o dia 15 de novembro. Teremos nossa marmita missionária no domingo, dia 14 de novembro, após o culto da manhã. Você pode reservar a sua marmita com os irmãos José Gomes e Luiz Vieira. Lembrando que toda a renda é destinada a missões. Vem aí nosso Festival da Colheita. Será no sábado, dia 27 de novembro, às 4 p.m. no Salão da Igreja. A família que desejar contribuir com um prato de sua especialidade para o nosso festival deve assinar a lista com a Ana Maria Fonseca. Os convites já estão disponíveis com a Thaís Lima. Todas as crianças são convidadas para participarem do culto de Natal 2021. Nossos ensaios começarão quarta-feira, dia 17, às 7 p.m., no Salão da Igreja. Nessa sexta-feira, teremos reunião do GAR Squad às 7 p.m. aqui na igreja. Atenção, mulheres IPB! Marquem em suas agendas. Nossa próxima reunião será no sábado, dia 20 de novembro, e nosso tema será Resgatando Valores. Não perca! Lembramos aos irmãos que a Secretaria da Igreja funciona de segunda a sexta, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor. Amado, nós te agradecemos pela bênção de subir à tua casa e adorarmos o Senhor juntos. Pai amado, toma conta do teu povo agora e celebramos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Mas também te agradecemos pela oportunidade de celebrar esse tempo de missões ao Senhor, esse trabalho pelo campo missionário. Que o Senhor esteja, Pai amado, ouvindo a nossa oração para cada um daqueles que se jogaram lá para levar a tua palavra na seara, Senhor, no trabalho, ó Senhor, aí fora. Pai amado, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, também durante essa semana, nos conduzindo em cada passo, nos dando vitória em tudo que fazemos. E aqueles nossos irmãos que estão completando mais um ano de vida, Senhor, dá para eles, ó Senhor, um ano de alegrias renovadas e de vitórias do Senhor, ó Pai amado, que esteja o Senhor indo adiante deles, mostrando o teu carinho e amor em tudo que fazem. E também que o Senhor esteja, Pai amado, tomando conta ali do Jorge de Souza, Paizinho amado, agora que está naquela cirurgia, que seja o Senhor está tomando conta dele, ó Pai amado, fazendo algo especial na sua vida. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, não somente eu, mas esta igreja. E Pai amado, agora, leva-nos no teu cuidado, estenda as tuas mãos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a como consolação do Espírito sejam sobre vocês, meus irmãos, agora e para todos sempre. Amém. E que Deus os abençoe. A paz de Jesus.